Então vamos abrir em Naum. Fica perto de Abacuque. Entre Gênesis e Apocalipse. É isso aí. Profeta Naum. É tão interessante, né, como que Deus faz as coisas. Eu tinha preparado uma mensagem em Pedro, na primeira carta de Pedro. Mas essa madrugada eu estava assim, o Senhor me despertou, eu estava orando, e o Senhor começou a falar comigo. Eu estava assim, chorando na presença dele, né? E ele começou a falar no meu coração sobre a bondade. E não tem como a gente falar da bondade de Deus sem ler esse texto de Naum. Aí, eu sou meio curioso, né? Eu fui buscar qual é o significado do nome Naum. Alguém sabe? Consolo. Ah, que coisa boa, né? A gente receber consolo. Aí me veio à mente o que Paulo fala para mim e para você, né? Ali na carta aos Coríntios. Vocês se lembram? Que o Senhor nos deu um ministério, o ministério do consolo. Consolai-vos mutuamente uns aos outros, né? Mas para a gente consolar, a gente tem que se sentir consolado. Vocês concordam ou não? E eu queria dizer aqui para você especificamente, Deus tem um consolo para a tua vida nessa tarde. Amém. Você crê nisso? Amém. Creia. Deus tem um consolo. Sabe, o Senhor em nenhum lugar da Bíblia fala que Ele vai dar uma vida para nós sem adversidade, sem dificuldades, mas Ele dá uma promessa, que em meio à tormenta, em meio à dificuldade, Ele é presente. Ele está com a gente. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei. A tua vara e o teu cajado me consolam. Só que nós somos sem vergonha. A gente não quer o cajado. A gente não quer a vara. Aí eu me lembrei das minhas crianças, né? Elas eram pequenas, eu tinha a varinha, né? E elas toda semana sumiam com a varinha. Aí eu ia comprar outra varinha. A gente precisa da vara. A gente precisa do cajado. Sabe, o cajado traz para perto. E Deus está falando exatamente isso com a gente essa tarde. Ele quer nos trazer para perto dele. Amém? Acharam Naum? Olha que eu dei bastante tempo para vocês procurar aí, hein? Capítulo 1. Quero ler um versículo. É tão interessante, né, uma característica de Naum. Ele era um profeta, poeta. E os estudiosos dizem que os primeiros versículos, até o versículo 15, é um poema acróstico, judaico. Só que é um poema de juízo. Mas eu quero pegar uma palavra aqui, que está no versículo 7. Ele diz assim: o Senhor é bom. Ele é só bom? Não. Ele é fortaleza no dia da angústia. Vamos ser sinceros, que coisa maravilhosa, né? Ele não é só bom, mas ele é fortaleza no dia da angústia. Só que tem um detalhe. Ele conhece os que nele se refugiam. A sua está com fio? A minha é refugia.
Melhor ainda, né? Se refugiar porque a gente confia, né? Então vocês percebem? Essa é a bondade do Pai para conosco. O Senhor conhece a nossa angústia. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece as nossas lutas. E eu queria conversar um pouquinho com vocês essa tarde, né? Falando um pouquinho sobre a bondade de Deus. Mas o tema que eu queria dar para essa mensagem é que para a gente experimentar a bondade de Deus, a gente precisa conhecer Deus. Vou repetir. Para a gente conhecer a bondade de Deus, a gente precisa conhecer Deus. Vamos na Bíblia? Vocês se lembram aquele personagem que tem muita gente que não gosta muito de ler, né? Mas se a gente lê o livro daquele rapaz, o Jó, o rapaz que sofreu, né? Mas ele fala uma coisa interessante, né? Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês me permitem? A gente conhece o Senhor só de ouvir? Tipo assim, o Renato me fala quem é Deus. O Cleiton me fala quem é Deus. Mas eu não sei quem é Deus. Nós estamos assim? Ou nós temos conhecido o Senhor? Ou a gente está só ouvindo acerca de Deus? Amados, Deus tem se revelado nas coisas tão assim, tão miúdas, tão simples. Mas Deus tem mostrado a sua bondade. Sabe, é um telefonema que chega na hora. É uma pessoa, companheira, amigo, que vem distante e fica com a gente e traz coisas novas. É um abraço, um telefonema, um despertamento na madrugada. Deus fala. Deus nos ama. E Ele conhece quem nele se refugia. Eu queria que vocês entendessem o coração do profeta. O profeta Naum, ele profetizou sobre a destruição de Nínive. Aquela mesma cidade que Jonas foi e Deus tinha dado uma misericórdia. Só que eles não se arrependeram. Aí o profeta Naum se levanta e diz o juízo. Profetiza o juízo. Mas no meio dessa grande palavra de juízo, Naum ergue a voz e anuncia 3 verdades consoladoras aqui, que eu queria conversar com você essa tarde. A primeira verdade, a bondade de Deus. A segunda verdade, o socorro vem de Deus. E a terceira, talvez mais importante, nós precisamos conhecer quem é Deus. Porque ele diz assim, o Senhor é bom, ele é fortaleza no dia da angústia, e ele conhece quem nele se refugia. Podemos orar? Eu não sei como você chegou aqui essa tarde. Talvez você chegou aqui com alguns dilemas, com algum conflito, com alguma angústia. Mas eu queria pedir algo para você. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Com certeza, o Espírito Santo tem promessas para nós aqui essa tarde. Amados, com certeza. Receba aquilo que Deus tem, a porção que Deus tem para nós nessa tarde. Amém? Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe cada um aqui de nós pelo nome. O Senhor sabe qual luta nós temos enfrentado, qual vitória nós temos alcançado. O Senhor conhece os nossos fracassos, mas o Senhor também conhece as nossas conquistas. O Senhor conhece o nosso interior, as mazelas que estão escondidinhas lá no mais íntimo do nosso coração. Mas também o Senhor conhece a fidelidade e a generosidade que reina em nossas falar, pensar, agir. Por isso eu quero rogar a Ti, Espírito Santo,
Vem com tua doce e santa presença. Ministra em nossas vidas nesta tarde. Senhor, nós não queremos estar indiferente ao que está acontecendo nesses dias. Não queremos estar indiferentes ao que o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas. Às vezes nós não estamos conseguindo compreender, não estamos conseguindo enxergar, mas eu creio. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E eu quero te louvar e te agradecer por tão grande amor, por tão grande bondade, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, algo que, pensando, e a primeira verdade que eu queria destacar para vocês nessa tarde, né, acerca da bondade de Deus. Sabe por que é importante a gente entender a bondade de Deus, amados? Porque ela nos dá esperança. A bondade de Deus nos dá esperança. E ele começa em meio, como eu falei, né? Ele trazendo aqui, profetizando um monte de caos, né? Juízo, mas ele para e diz: o Senhor é bom. E eu queria dizer para você, o Senhor é extremamente bom. Mas Chico, tem acontecido muitas coisas ruins, Deus é bom. Não, mas não está dando nada certo. Deus é bom. Eu creio. Amém. Amém. Não, mas eu não consigo. Deus é bom. Em todo o tempo. Obrigado, Maria. Eu te amo. Creia nisso. O Senhor é bom. Ele nos dá, queridos, aquilo que às vezes nós não merecemos. Sabia? Ele dá. A gente não merece, mas Ele dá. Aí Ele pega, eu queria que você, assim, deslumbrasse comigo. Ele pega e nos dá o pão. E olha que tem umas irmãs que fazem uns pães aí, né? Esses dias eu ganhei um pão lá com ervas. Que coisa maravilhosa, né? Mas vocês entendem? Ele nos dá o pão, mas Ele não dá só o pão. Você já parou para pensar num detalhe? Ele nos dá a graça de saborear o pão. Você já parou para pensar nisso? Ou você tem comido o pão sem saber o sabor que o pão tem? Será que você tem comido o pão que penosamente granjeastes? Ou você está saboreando do maná que o Senhor tem te dado? Você percebe como Deus é bom? Ele é tão bom que Ele não dá só o mantimento, mas Ele nos dá a graça de ter o paladar, de sentir o sabor. Sabe uma das coisas mais terríveis da Covid? Eu não sei se alguém aqui teve Covid, mas a coisa mais terrível, e quem teve vai saber, vai poder me confirmar, as pessoas perderam o paladar. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar depressivas, porque não tinha mais alegria na comida. Alguém aqui teve? Perdeu o paladar? E não foi ruim? Não sentiu o sabor? O café sem sentir o sabor do café é triste, cara. É ou não é? Você abrir um pó de café, abre fresquinho. Não sentir o cheiro. E olha, o Guilherme trouxe um café aí que, ó, vale a pena experimentar. Vocês estão entendendo o que é a bondade de Deus? Ele é tão gracioso que Ele nos dá o prazer de ver e saborear. Isso é bondade. Você já tinha parado para pensar que isso é bondade? Interessante, se não me engano, mas eu vou ter procurado essa conhece, falou de Jó, né? Uhum. O sofrimento de Jó foi completo, né? E quando você passa por sofrimento, às vezes você pensa assim, bom, pelo menos eu vou curtir uma comidinha boa. Eu lembro de Jó falar que ele perdeu o paladar, ele não tinha prazer na comida. Ah, não, pelo menos eu vou ter um soninho gostoso. Ele era atormentado a noite toda. Então, realmente, a situação dele foi das piores que eu te posso imaginar.
Você sabe o que você falou no sono gostoso, né? Que coisa boa quando você está em casa, tem a sua cama, o seu travesseiro, né? Não é? Como é bom encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Em paz me deito e logo pego no sono. Bondade. Confiança. Vocês percebem como a Bíblia está repleta da demonstração dessa bondade do Senhor? Talvez a gente passaria a noite toda, a madrugada toda aqui, lendo várias passagens que mostram essa bondade. E sabe, Deus é tão bom que a graça dele se estende aos ímpios também. Tem 2 agricultores, um justo e um ímpio. O sol nasce só para o justo? A chuva vem só para o justo? O juízo vem para os 2 também. Vocês percebem? Então, amados, isso é bondade, é equidade. Equidade. A terra está cheia da sua bondade. Ele nos dá o sol, ele nos dá a chuva, mas aí vem o nosso adversário, o chifrudo, o mal cheiroso, e faz o quê? Uma semana de sol, a gente já começa, não aguento mais esse calor. Aí uma semana de chuva, aí as irmãs falam, a roupa está tudo embolorando. Vocês percebem? Amados, isso é ingratidão, a gente nunca está satisfeito com nada. E a gente vai acabando esquecendo a bondade. Que Deus é bom o tempo todo, faça chuva, faça sol. Ele nos dá a vida. Não só nos dá a vida, ele preserva a saúde. E tem uma outra característica que é fruto da bondade de Deus, é a generosidade. O Senhor nos dá um coração dadivoso, generoso. Mas aí vem o inimigo, mais uma vez, né? E ele começa a querer determinar o que nós fazemos aqui, o que nós fazemos ali. E isso vai fechando o nosso coração. Nosso coração, em vez de ser um coração dadivoso, se torna um coração empedernido, duro. A gente não consegue mais olhar com coração generoso, com coração bom. Porque se tem uma característica que Deus dá a cada um dos seus filhos, é a bondade. Amém. E Ele é tão tremendo, amados, que além de Ele já nos dar a bondade, o Espírito Santo vem e o fruto dele, um dos elementos do fruto é a bondade. Então nós temos a bondade multiplicada. Mas vamos ser sinceros. Dá uma olhadinha aí para quem está do teu lado. Esses dias eu vi uma meme, alguém falando assim, pastor, para de falar para olhar para o meu irmão, né? Eu achei tão engraçado isso, eu não vou parar, não. Sabe por quê, amados? Olha que pessoa bondosa que está do teu lado aí. Dá uma olhada. Olha, é um poço de bondade. É ou não é? Olha aí. Você vê, Maria? Deus é bom. É bondade. O Senhor nos dá, amados, para um pouco e pensa. O Senhor nos dá a oportunidade da gente expressar a bondade. Aí tem hora que você fala assim, mas eu não consigo ver Deus, eu não consigo ver a bondade de Deus. Aí o irmão que está do teu lado, está lá na casa dele, o coração dele é tocado, eu vou fazer um café para dar para os irmãos. É bondade. O irmão pega, vai lá na sua casa e planta um romã, Maria. Hoje você tem romã, isso é bondade. Sai daqui do coração. Sim. Amém. Você vê? E às vezes a gente tem dificuldade de expressar a bondade. Por quê? A gente acaba olhando
E o diabo faz a gente olhar sempre para as coisas ruins. Eu gosto muito de um conselho que o Augusto Cury dá. Ele diz assim: nós precisamos aprender a olhar para as coisas boas e reter. E aí eu me lembro de Paulo, né? Olhar e retende o que é bom. Mas por que a gente tem aquela mania de querer olhar e grudar, fixar a imagem no que é mal? Você já pensou nisso? Tem uma gordurinha no coração ali. Tem uma taturana ali, né? Sabe aquela que a gente põe a mão assim, queima, né? Senhor, amados, Deus abençoa quem é generoso. Nós não podemos permitir que o inimigo roube de nós a característica que Deus tem colocado em nós, que é bondade. Aí você pode dizer, mas como assim, Chico? Você já terminou a leitura do Salmo 23? Alguém pode abrir para mim e ler o último versículo do capítulo 23? Do Salmo 23, perdão. 23. Salmo 23, o último versículo. Diz o quê? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Segunda, quarta e sexta? Todos. Sábado e domingo? Todos. Hã? Ah! Então todos os dias nos acompanha bondade e misericórdia. E para aí, o que mais ele fala? E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Você está preocupado com a sua casa? Né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma casa preparada. Que quem preparou é o arquiteto, que arquitetou todas as coisas. Ele tem preparado morada para nós. Isso é bondade. Amados, pensa bem. Hoje de manhã, qual foi a primeira coisa que você fez quando você levantou? Abri os olhos, depois respirei e agradeci. A gente respira, né? Isso é bondade de Deus. Você já pensou se acordar e... Aí a gente vai para a glória, né? Ninguém acorda. Mas se nós acordamos, é porque a bondade dele Amém. se renovou na nossa vida. Aí eu queria que alguém lesse um outro texto, para a gente entender, amados, como que a bondade se manifesta na nossa vida. Nós somos o instrumento de Deus para demonstrar bondade para as pessoas. Vocês estão conseguindo entender isso? Provérbios 11, 25. Alguém podia ler? A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Vocês percebem? Que em todas as bênçãos do Senhor tem uma matemática. Consegue entender ou não? Quando a gente é dadivoso, o Senhor é muito mais que dadivoso com a gente. Só que nós, às vezes, a gente é influenciado por essa cultura mundana que a gente tem que reter as coisas. O Senhor não chamou a gente para ser represas. O Senhor chamou a gente para ser manancial. O manancial chegou a ter versão aqui. Uhum. A alma generosa engordará. Olha aí. E que regar também será regado. Que coisa tremenda. Vocês percebem? É a multiplicação da graça. E Deus, Ele quer que nós sejamos generosos, dadivosos. Multiplicar essa bênção na gente. Uma coisa, né? A palavra diz que quando a gente dá a alguém, nós não estamos dando a pessoa, nós estamos emprestando a Deus. E quem dá o retorno para nós é Deus. Né? Sim. Por isso que a gente não pode esperar nada de ninguém, sempre de Deus, porque é dele que vem. Para ele, por ele. E tem coisas, querido, que assim, às vezes a gente faz e não acontece nada, não tem nenhuma retribuição. Só que na glória, o galardão está lá. E nós vamos receber. Glória a Deus.
A coroa imarcessível, que não murcha, não seca, não perde a beleza e não perde o odor. Pensou? Que coisa linda, né? Porque o atleta, ele ganha a coroa, né? Só que depois de 2, 3 anos ela seca, fica, né? Seca. Às vezes eles enquadram, né? Você já imaginou a coroa que Deus tem preparada para nós? Ela nunca vai perder a beleza, o perfume, o esplendor. Esse é o galardão que Deus tem para nós. Amém. E Jesus é o dom supremo da bondade. Eu sempre fico imaginando, né? E gosto de, assim, o olhar de Jesus quando ele via a necessidade. Ele se compadecia, ele se condoía, ele chorava, porque ele queria dar, queria ajudar, queria fazer. Porque Deus é bom, a gente pode andar em segurança. Amém. O tempo todo. Amém, queridos? Mas para aí não, tem uma segunda promessa. Ou uma segunda verdade. Deus é o nosso socorro. Isso nos traz paz. Ele é fortaleza no dia da angústia. Sabe, algo assim que eu fico pensativo, não tem nenhum lugar da Bíblia que o Senhor promete que nós não vamos ter dificuldades. Nenhum lugar. Só que Ele promete o seguinte, Ele vai estar com a gente no dia da dificuldade. Ele está com a gente. Ele não nos abandona. Às vezes a gente está passando por batalhas, está suando, está sofrendo, a gente acha que a gente está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Mas em nome de Cristo, tenha isso em mente. Você nunca está sozinho na batalha. O Senhor está contigo. Por isso eu acho tão tremendo o texto, quando Paulo fala de batalha espiritual, vocês percebem como ele começa? Efésios capítulo 6. Muita gente, quando ministra essa palavra, começa a partir do 11 e fala revesti-vos de toda a armadura de Deus. Só que a batalha não começa no 11, a batalha começa no 10. E aqui eu vejo a bondade de Deus manifesta. O que é Ele estar com a gente na batalha? Porque Ele diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês percebem que são 3 palavras que falam de poder aqui? Força. Só que essas 3 palavras não são dunamis. A primeira, nós temos que se fortalecer nele. A segunda é uma força sobrenatural. E a terceira, poder, é kratos. É um poder que eu sei, a força que eu tenho. Quer um exemplo? Por quê que um elefante, com toda a força que o elefante tem, uma cordinha prende ele? Você sabe o que é isso? O elefante não tem noção da força que ele tem. Ou um burro, um cavalo, a corda segura ele. Ele não tem noção da força que ele tem. E, infelizmente, amados, muitos de nós, às vezes, nós não temos noção da força que nós temos. Porque o poder do Senhor se manifesta na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Não é na minha força, é nele. Ele está com a gente em todo o tempo. Ele está com a gente mesmo que a gente tenha que passar pela fornalha acesa.
O rei viu só Sadraque, Mesaque e Abednego? Tinha uma quarta pessoa lá. Quem era? O Senhor. Daniel estava na cova. Quem estava com Daniel? Vocês percebem? Amados, nós não estamos sozinhos. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você está passando por uma situação difícil, aí na sua mente vem um lapso de um cântico de louvor. Já aconteceu isso? É o Espírito Santo te lembrando. Abaixai a espada e levantar o louvor. Ele inspira canções na noite mais angustiante. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque a bondade do Senhor se renova. A misericórdia do Senhor se renova. Ele tem colocado cânticos em nossos lábios, cânticos de adoração, de louvor. Só que nós temos, mais uma vez, nós temos um inimigo que é ardiloso, ele é engenhoso, ele quer 24 horas ficar batendo na nossa cabeça que nós estamos sozinhos, que nós não temos socorro, que nós padecemos, Deus esqueceu da gente. Ah, mas isso é mentira. Não aceite. O Senhor está Amém. Constantemente ao nosso lado. Isso é promessa. Isso é promessa. Ele é a nossa cidade de refúgio. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso amigo mais chegado. Ele é abrigo no temporal. Mas eu sei, nem sempre Ele vai nos livrar de uma angústia. Mas Ele nos promete nos fazer forte em meio à angústia. Nem sempre Ele vai nos livrar das provas. Sabe por quê? Algumas provas a gente precisa passar para a gente sair diferente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem de nós aqui que passou por um dia bem atribulado? Não hoje. Ele já passou? Sim? Como que vocês estão hoje? Graças a Deus. Sou vivos. Bati o bom combate. Vocês percebem? Glória a Deus. Tá aí. A angústia passa. As lutas passam. Mas como fica o nosso coração? Como fica a nossa mente? Por isso que eu falei lá, e a gente precisa prestar atenção, a doutrina do apóstolo, o ensinamento do apóstolo. Nós vamos entrar numa batalha espiritual antes de qualquer coisa, nós precisamos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Consciente, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo. Vocês percebem a diferença? Não adianta pegar em arma, não adianta pegar na faca. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tá vendo? Pode ser que o Senhor não nos livre da morte, mas a morte é vitória, não é derrota. Imagina comigo, por favor, qual a morte mais terrível que pode ter? Paulo. Na cruz, não é isso? A pessoa sofre, vai morrendo aos poucos. Na cruz, o Senhor faz uma promessa ali. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O que é a morte? Morte,
Onde está a morte? Jesus ressuscitou. Vocês percebem, amados? O Senhor, Ele é socorro. Ele é promessa. Ele vela pelas nossas almas. Uma coisa mais assim que eu fico maravilhado. O Senhor nos conhece pelo nome. Eu fico pensando, eu entrando lá, né, na glória, estou entrando quietinho para passar desapercebido. Ô Chico, onde você pensa que você vai? Vem cá. Eu estava vendo as suas presepadas lá, viu? Falei para você largar da Coca-Cola. Falei para você parar de torcer para Ponte Preta. Ele viu sempre que largar na Copa do Próprio, Mas foi isso aí. Literalmente. Falou, o Senhor mandou eu cuidar de você. Deus é bom. Vocês percebem, amados? Ele nos conhece pelo nome. Nada passa desapercebido ao Senhor. Nada. Ele nos toma pela mão direita. Ele nos guia com o seu conselho eterno. E depois nos recebe na glória. Amém. Caminhamos de força em força, de fé em fé. Meio cambaleando? Não, firmes na rocha. Às vezes, Mesmo caminhando, firme. Às vezes no colo do Senhor, né? Na rocha firme. Vocês se lembram da música lá que eu tava no barbeiro lá, negócio da rastro na areia, né? Nas horas mais difíceis, você me abandonou, né? Filho, na hora que você tava com duas... Eu fui padecido, levei chibatada, fui escarnecido, fui pregado na cruz e eu tava carregando você no colo. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Mas tem o terceiro ponto. E aqui eu penso que é o ponto que nós precisamos nos atentar nessa tarde. Porque conhecer a Deus nos traz segurança. Porque o Senhor conhece os que nele se refugiam. Sabe onde está a nossa segurança, amados? Em conhecer o Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando o Paulo falou isso aí, ele estava comemorando uma vitória? Estava feliz? Estava padecendo. Mas ele sabia da onde vinha a força. Só que tem um detalhe, e a Bíblia sempre nos dá alguns detalhes, né? Oséias, capítulo 4, verso 6, tem um texto que me... Oséias está um pouquinho para trás, ele é o primeiro profeta menor, né? Hoje estamos fazendo um curso bíblico, né? Antes de Jonas. Obadias, Amós, Joel, Oséias, capítulo 4. O meu povo, que eu tanto amo, que eu amei de forma tão tremenda que eu dei meu filho por amor de todos. Não é isso? O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Aí o versículo 6, Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Amados, quando a gente não conhece o Senhor, nós somos destruídos. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira.
Aí volta naquela pergunta, né? A gente conhece Deus de ouvir falar ou a gente tem vivenciado o Senhor? Porque quando Naum diz que Deus nos conhece, quer dizer que eu fico pensando assim, quando Deus me formou, né? Ele jogou fora o molde, né? Me fez bonitão, né? Mas é verdade, porque Ele fez cada um de nós tem a beleza. Sabe por que tem a beleza? Porque tem o dedo do Senhor nas nossas vidas. Nós somos a obra-prima, a coroa da criação, a menina dos olhos do Senhor. Eu fico pensando assim, quando Deus está nos criando, a gente está ali, como o salmista fala, né? A substância informe no ventre da mãe, Deus já estava ali projetando, pensando, falando, não, vai ter olho verde não, vai ficar muito bonito, vamos pôr moreninho. Vocês percebem? Deus é Pai. Pai amoroso, Pai zeloso. E a nossa segurança, amados, mais do que nunca, está no nosso compromisso, no nosso caminhar, no nosso relacionamento com Ele. O quanto nós temos conhecido do Senhor. Para um pouco, pensa. Você já tinha pensado assim? O Senhor conhece. O Senhor me conhece. O Senhor sabe. Porque às vezes a gente tem aquela coisa, né? De achar assim, quando a gente está lá quietinho, nas quatro paredes, não tem ninguém olhando, a gente pensa que ninguém está vendo. Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Antes que a palavra chegue na boca, o Senhor sabe a intenção do nosso coração. Ele conhece a mente e o espírito. Ele sabe os nossos pensamentos. Aí Paulo, aos Gálatas, ele fala uma coisa interessante. Gálatas capítulo 4, verso 9, ele diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, presta atenção, olha a mensagem do apóstolo. Vou ler de novo. Mas agora, conhecendo a Deus, vírgula, ou melhor, vírgula, mas, sobretudo, no fato de que Ele nos conhece. Como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, que foram escravizados no passado? Então eu fico pensando assim, a gente sabe quem é Deus, Ele nos conhece, mas a gente insiste em meter o pé no pecado? E aí? Até quando? Será que Jesus vai precisar voltar, ir para a cruz, para a gente mudar? Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, fala: sede santos, porque eu sou santo. 1 João capítulo 4, ele fala assim: vocês amam porque eu vos amei primeiro. Vocês percebem? Todas as nossas virtudes são consequências da nossa relação com o Senhor. Isso é paz, é segurança, porque a gente conhece o Senhor. Ele sabe quem são as suas ovelhas. E o Senhor nos dá uma segurança inabalável, fé inabalável. Nele nós temos salvação. Amém. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês percebem? Não há condenação. A tempestade pode ser devastadora lá fora, mas a gente está como o pintinho, né? Sobre as asas da mãe ali.
como a galinha que recolhe os pintainhos. Essa é a melhor visão do amor de Deus. Sobre suas asas, Ele nos protege. Ele é âncora para a nossa alma. Vocês já viram, alguns já andaram de navio aqui, tamanho, aquele monstro, né? Mas a âncora segura ele. O Senhor é âncora para a nossa alma. E nos dá uma fé inabalável. E eu queria concluir. Talvez a gente está vivendo hoje uma pressão, uma angústia. A gente pode estar angustiado, sofrendo, mas o Senhor não nos abandona. Em todo o tempo, Ele é presente. Em todo o tempo, Ele está conosco. Falando ao nosso coração, ministrando ao nosso coração. Mas como diz o profeta Oséias, o meu povo perece, falta conhecimento. Porque às vezes a gente quer dar mais, demonstrar assim mais interesse nas informações que às vezes a gente recebe aqui. Às vezes a gente está dando mais crédito porque está vindo aqui do que o que está vindo aqui. Agora, onde a gente ouve Deus? Aqui ou aqui? Tudo bem, você pode falar, não, mas minha Bíblia está aqui. Tá, mas você está vendo a sua Bíblia ou você está vendo as mídias? Você está vendo quem fulano está falando isso? Ah, ciclano está falando isso? Ou você está vendo o que o Senhor está falando? Aí o salmista diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Que a gente possa encontrar total segurança, confiança na bondade de Deus. Amém, queridos? Isso é um fato. Que a gente possa desfrutar dessa verdade. Amém, queridos? Amém. Eu não sei como está o teu coração. Eu queria orar. Eu não sei se essa palavra fala com você. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, falou comigo. Muito essa madrugada, mas muito mesmo. Aí ficou aquela música assim, só doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai. Da bondade, tua bondade me seguirá, Senhor. Te dou o meu ser, porque a tua bondade me segue. Amém, queridos? Senhor, Pai, eu sei que muitas vezes, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, uma enfermidade, uma luta, a gente se abate. A nossa natureza se abate. Somos frágeis. O Senhor nos viu e nos chamou de vasos frágeis. Mas o Senhor tem depositado nesse vaso frágil a beleza do teu conhecimento. O Senhor nos tem dado a graça de nos conhecer a Ti. E essa noite nós queremos declarar com muita tranquilidade: eu confio em Ti, ó Pai. Eu confio na Tua bondade. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, ainda que o meu coração esteja em angústia, em trevas, a Tua bondade
me fortalece. Amém. A tua bondade me dá graça. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, Pai. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração, Pai. Queremos desfrutar, Pai, das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aí hoje eu recebi uma fotinha assim. Eu estava triste, confesso que eu estava bem triste. Aí eu recebi uma fotinha, que tinha só uma... Aí eu pus no meu Instagram lá. Ninguém viu a oferta da viúva pobre. Jesus viu.